Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez dando continuidade, inclusive no vídeo da quase semana passada, eu não lembro se foi nessa semana ou se foi na semana passada que eu postei. Eu queria conversar com vocês, eu até separei umas notas que eu deixei aqui de canto, sobre um grande erro que as pessoas cometem ao tentar largar o vício em conteúdo adulto. Qual erro? Né? Uma espécie de ponto cego que a grande maioria dos homens, especialmente os homens jovens, eles estão cometendo ao tentar largar esse vício em pornografia, em masturbação, conteúdo adulto e derivados. Né? A gente vê que tem esse boom de pessoas, de homens que estão tomando conta, que estão começando a entender que a pornografia realmente faz mal, que a masturbação realmente faz mal, e que essas duas coisas se dispõem a levar a vícios, e vícios piores e piores. Isso acaba com o cérebro, isso acaba com a imaginação, isso acaba com a capacidade de autodomínio. Né? Então, evidentemente, a gente vê, e especialmente pelo fenômeno das conversões, muitos homens jovens estão se convertendo agora, né, ao catolicismo, ao cristianismo no geral. A gente vê que é um fenômeno bem comum as pessoas agora elas tentarem se desvincular do vício. E isso é muito bom. E com uma consequência disso, que não é uma coisa necessariamente ruim, é que a quantidade de coisas que é falada a respeito disso, ela aumenta também. E como esse é o meu trabalho, eu trabalho atendendo homens jovens com essas demandas, uma coisa que eu sempre vejo é que existem pontos cegos e erros, especialmente na proliferação de conselhos e de técnicas e hacks e etc, etc, sobre como largar esse vício. Né? Mas existe um ponto muito crucial que a grande maioria, se não a quase totalidade das técnicas que a gente vê por aí na internet, o NoFap, os vídeos que falam sobre abstinência, as técnicas de abstinência, sexólicos anônimos, etc., não contemplam. E que é uma coisa que a gente tem que entender um pouco da psicologia clássica, da psicologia profunda, né, ou da psicologia tomista, né, para ver como é que coisas que não são o vício, mas que têm relação com o vício, importam tanto quanto para você sair do vício. Né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, que eu acho que é o grande erro, o grande ponto cego dos homens jovens que tentam largar o vício em conteúdo adulto hoje, tá? Primeiro a gente tem que falar sobre duas coisas. A primeira delas é sobre um pouquinho, uma liçãozinha rápida de psicologia clássica, tá bom? O que é a psicologia clássica? A psicologia clássica é a descrição do homem e suas capacidades, suas faculdades psicológicas, mentais, segundo Aristóteles, Platão, São Tomás, Santo Agostinho e Companhia Limitada, tá bom? A descrição do homem feita por esses grandes autores é uma chave para a gente entender grandes fenômenos que acometem a modernidade e o homem moderno hoje, né? Porque eles conseguiram descrever o homem na sua essência, e isso é uma chave que a gente vai usar depois para a gente entender as coisas que a gente vai falar aqui para frente. O que eu quero assinalar agora? O que eu quero que fique claro para vocês agora? Né? Tudo que entra pelos sentidos externos, ou seja, pelos olhares, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente degusta, etc., é armazenado numa faculdade interior que é a memória e a imaginação. Cada um ao seu modo, não preciso entrar muito nos detalhes aqui, mas é importante entender que as informações externas elas ficam armazenadas nessas faculdades internas que são a memória e a imaginação, certo? Da memória e da imaginação, né, é daí que começam a se evocar as emoções. Ou, se a gente quiser usar o termo mais próprio para isso, apesar de que modernamente essa palavra tem outra conotação, as paixões. Paixão e emoção são coisas análogas aqui, tá bom? Ou seja,
toda informação externa, ela passa por uma faculdade interna e isso vai evocar uma resposta afetiva, né? Exemplo clássico. Você está passando numa praça de alimentação e você vê aquele restaurante, aquela lanchonete, aquela sorveteria, aquela doceria que você mais gosta. Aquilo evoca, perceba, você teve algo evocado a partir de uma informação externa. Você viu ou você sentiu o cheiro, né, daquele restaurante que você gosta, aquilo foi para dentro de você e provocou uma resposta afetiva, uma resposta das paixões, dos afetos. Né? E isso é assim com tudo. Né? Então, às vezes isso pode vir de uma informação que começa do externo, então, o exemplo do restaurante, e às vezes pode vir de uma informação que é interna, você lembra de uma coisa. Então você pode estar numa conversa falando sobre comidas e restaurantes e você lembra do seu restaurante favorito e aquilo te causa o desejo de, nossa, como eu gostaria de comer aquela comida. Né? Esse mecanismo é muito importante de entender. Tá? Ou seja, existe uma correlação entre o ambiente externo, o começo da nossa vida interior, que é a memória e a imaginação, e os nossos afetos, os nossos sentimentos. E aqui isso inclui o desejo, inclui a alegria, inclui a tristeza, etc. Tá? Mas especialmente aqui o desejo. Tá? O que isso significa? E aqui a gente já traz para a questão do vício em conteúdo adulto. Isso significa que, num panorama geral, a imensa maioria, se não todos os gatilhos para a queda no consumo de conteúdo adulto, eles são provocados nesse escopo. Ou é uma coisa externa, ou é uma coisa interna, que vem da memória, que vem da imaginação. Né? Desculpa, são só duas, né? Ou externa ou interna, que provoca essa resposta afetiva, que é a terceira e última fase. Né? O sujeito pode ver uma pessoa na rua, se atrair por ela e aquilo evoca o desejo pelo conteúdo adulto. Ele pode lembrar de alguma coisa, ele pode ter uma conversa que lembra ele de alguma coisa e aquilo se torna um gatilho para ele consumir pornografia. Né? Então esse é um mecanismo psicológico que vai desembocar no desejo. Né? E aí vem uma coisa muito importante, que é o seguinte: não necessariamente apenas coisas apelativas, sexuais, ou que possam ser levadas a uma certa malícia, que tem uma sensualidade, uma foto, uma pessoa, etc., que vão ser gatilhos. E aqui que eu acho que é o ponto cego da grande maioria dessas técnicas, por exemplo, o NoFap. O NoFap não se preocupa em resolver os gatilhos, ele se preocupa em você se tornar uma pessoa dura e continente. Mas isso é um trabalho 1000 vezes mais difícil do que matar a coisa pela causa, que é o que eu vou mostrar agora. Qual que é esse diferencial? Existem certas coisas que não necessariamente elas vão ser um gatilho explícito, mas vão ser um gatilho implícito. Como que, por exemplo? E eu não tô com o meu celular aqui, senão eu mostraria. Ah, tá sim, tá aqui, ó. A grande maioria dos jovens, especialmente os homens, tem um hábito quase que universal, que é ficar rolando as redes sociais. E é Reels, aí é YouTube Shorts, é TikTok, aí é o feed do Instagram, e assim vai. Qual que é o problema? Numa perspectiva antropológica, e dá para falar numa perspectiva neurológica também depois. Essa rolagem, essa busca incessante por conteúdos novos e mais novidade, mais entretenimento, ela vai dispondo o desejo, ou seja, a resposta afetiva do desejo a sempre desejar mais. Mais entretenimento, mais prazer com os olhos. Né? Então você tá ali, 30 minutos já, 40, 50, 60 minutos, rolando um feed de vídeo curto, o TikTok, o Reels, etc.
né? Vai chegar em algum momento em que o desejo ele vai ficar um pouco saturado desse conteúdo rápido e curto. E aí o próximo movimento afetivo é querer desejar algo mais prazeroso, que sacie mais, que seja mais intenso. E aí qual que é o movimento que vai seguir disso? O desejo pelo conteúdo adulto. Que é mais intenso, que é mais prazeroso, que acompanha o estímulo sensível da masturbação na grande maioria das vezes. Né? Que mexe mais com as emoções. E aí acontece a queda. Tá? Neurologicamente, isso está completamente ligado com a dopamina, famosa dopamina, né? A molécula do mais, the molecule of more, que nem os neurocientistas americanos falam, e com o sistema de recompensa. É a mesma coisa descrita do ponto de vista neurológico. A dopamina ela não é bem a molécula do prazer, mas a molécula da busca pelo prazer. E vai chegar num teto que o feed do Reels e do TikTok não consegue oferecer mais. Então, para passar isso, vai ser necessário algo que estimule mais. Até que chega no limite da pornografia e depois aquela depressão pós-queda. Né? Então, esse é o grande ponto cego. Né? Que as coisas da rotina, as coisas do ambiente, elas também podem propiciar uma queda. Especialmente isso aqui. Que foi feito para que a gente fique buscando mais entretenimento e mais novidade, de tal modo que quase necessariamente, para quem já possui o vício, aquilo vai levar a uma queda. Então pode perceber, se você está vendo esse vídeo e viu ele até aqui, fique uma semana sem redes sociais. Uma semana. Ajuste sua agenda, cuide do tempo ocioso, durma mais cedo, não durma com o celular do lado. Faça esse ajuste. E aí, busque perceber o que acontece com o seu desejo por pornografia nessa semana, se ele não vai diminuir. Porque é assim que acontece. Não só do próprio Instagram, do próprio TikTok, do próprio YouTube serem cheios de gatilhos, porque o algoritmo, uma hora ou outra, vai enviar um conteúdo sensual, né? Mas, principalmente, a própria busca pelo entretenimento, a própria busca, né, de um prazer, de uma satisfação dos olhos, ela começa a ser intensificada pelo tempo de rolagem no feed. Do ponto de vista neurológico, isso é todo o mecanismo do sistema dopaminérgico, que vai sempre buscar mais e mais e mais. Só que num nível antinatural, se assim a gente pode dizer. Isso serve para videogame, isso serve, mas principalmente serve para os vídeos curtos, para os feeds, para as redes sociais, né? Para qualquer entretenimento rápido. Então evite os entretenimentos rápidos. Busque os entretenimentos longos, assista uma aula, um documentário, um bom filme. Aí fica a dica de assistir o vídeo anterior, inclusive, que foi sobre isso. Leia livros. Isso é uma coisa que, inclusive, ajudam a regenerar essas capacidades mentais que são perdidas pelo vício. Então, a melhora ela pode começar a ser vista desse ponto de partida. Né? Ou seja, você não simplesmente vai parar de consumir pornografia, mas você também vai começar a cuidar da sua rotina e dos seus hábitos no todo para que nenhum hábito te propicie a cair. Senão, é a mesma coisa que um alcoólatra que fala, eu vou largar o bar. Desculpa, melhor ainda. É a mesma coisa que um alcoólatra que fala, eu vou largar o álcool. Continuar frequentando o bar. Só que ele só pede água. Mas está todo mundo tomando cerveja. Então, ele pode até ter largado o hábito de beber cerveja. Mas num ambiente que alguma hora vai propiciar muito ele a ter uma recaída.
que é o bar. Ele vai estar lá vendo todo mundo tomar cerveja. Vai ter o cheiro da cerveja. E ele é um alcoólatra. O risco de queda é muito maior. Não, ó, se você é um alcoólatra, você pare de frequentar os bares. Pelo menos durante um tempo, para que você se recupere, você se cure. Quando você estiver curado, você volta a frequentar e pode passar a beber com moderação. Foi um exemplo que eu já usei em outro vídeo aqui, inclusive. Então esse ambiente, ele importa muito. Com o ambiente eu digo também as ferramentas, as coisas que você usa, os hábitos que você tem ao longo do dia. Por isso que é importante ter uma agenda, cuidar bem o tempo ocioso. E aí a gente tem um vídeo sobre ócio aqui no canal já também. E começar a ter esse zelo, esse cuidado pelo tempo da sua rotina para que nada te propicie a queda. Em outros vídeos a gente vai falar mais especificamente no futuro sobre ciclo vicioso, como é que você identifica isso ao longo do dia, as quedas, como é que você identifica os padrões. Mas isso tudo já está muito bem esquematizado no Combater o Bom Combate, que é o livrinho que eu escrevi para aqueles que querem largar o vício em conteúdo adulto. Então se você assistiu até aqui e tem o grande desejo de largar isso esse ano, eu te convido a clicar no link que está na bio e conhecer esse livrinho, que é um livro curtíssimo para você ler direto e começar já a aplicar as coisas que o manual prático traz ali para você identificar os seus gatilhos, arrumar sua rotina e começar a largar o vício de vez. Tá bom? Então, se você assistiu até aqui, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei, que você se inscreva se você ainda não é inscrito, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que acham que podem ser ajudadas por esse conteúdo e a gente se vê numa próxima. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.